Ainda, governador José Serra, nós gostaríamos de aqui apenas comentar que tanto se diz na imprensa, através dos nossos comunicadores, de que o Brasil possui um volume de terras muito grande, com dimensões excepcionais. Para exemplificar se o Brasil está no caminho certo, ou se nós precisamos ainda fazer qualquer tipo de divisão territorial, gostaríamos de lembrar a todos que o Brasil tem 5.175.000 propriedades rurais. 5.175.000 propriedades rurais. E juntos, os Estados Unidos, a Argentina, o Canadá e a Austrália têm apenas 2.600.000 propriedades rurais. A média da propriedade rural brasileira é de 64 hectares. E nesses outros países, a média são 400 hectares. Terminando a insegurança jurídica no retrato, na radiografia explícita do PNDH 3, que o governo publicou no início do ano, numa tentativa de dizer aos produtores rurais que não são sensíveis, escritos no texto, que afirmam que os produtores rurais desrespeitam os direitos de pequenos e médios agricultores e das populações tradicionais. Tentam condicionar ao cumprimento de reintegração de posse, passando por cima da lei, por cima da justiça, passando por cima do Estado de Direito, tentando condicionar audiências públicas e negociações entre aquele que foi invadido, expropriado e o seu criminoso. Gostaria de passar para o próximo tema, que são com relação, à política agrícola brasileira. Todos nós estamos acostumados, durante pelo menos 2 vezes no ano, ler na imprensa, assistir na imprensa nacional, a dificuldade dos produtores rurais em pagarem as suas contas. Não existe em nenhum lugar do mundo um segmento econômico onde a maioria queira de má fé não pagar as suas contas. Se nós estamos com a maioria dos produtores rurais impedidos de pagarem os seus débitos, quer seja de custeio, quer sejam de investimentos, não é por vontade própria. E nós não queremos aqui procurar culpados ou inocentes. Nós queremos dizer que essa política de crédito atual que o Brasil pratica não mais se enquadra ao agronegócio brasileiro. Há 20, 25 anos atrás, talvez ela pudesse ser ideal. Mas hoje ela representa problemas gravíssimos para a concessão de crédito, cada dia menor, a ausência da iniciativa privada, e quando há a presença da iniciativa privada, os juros são exorbitantes. E com até uma certa razão, pois os produtores do Brasil, mais de 90%, ainda estão na informalidade. E a informalidade traz um custo altíssimo de crédito por parte da iniciativa privada. E os recursos da União, os recursos disponibilizados pelo governo federal, não têm conseguido chegar às mãos dos produtores, exatamente por conta desse elevado risco que nós encontramos hoje junto às instituições de crédito. Portanto, os custeios, os empréstimos da iniciativa privada variam hoje de 15% a 21% ao ano, impraticável para uma atividade de baixíssima rentabilidade, de altíssimo risco e também de uma variação exorbitante, uma oscilação permanente dos preços. Portanto, candidato José Serra, enquanto nós tivermos milhares de produtores produzindo comida em todas as partes do mundo e meia dúzia de empresas formando preço, nós teremos problemas com os preços, sim. Nós não somos formadores de preço, nós somos tomadores de preço. Portanto, quando se decide sobre o preço da soja em Chicago, ninguém se lembra de que o Brasil não tem portos eficientes, que nós não investimos em hidrovias, que nós não investimos nas rodovias, na infraestrutura do país. E que nós temos uma carga tributária, talvez a maior do planeta, também na área de alimentos. Portanto, o desejo dos produtores não é mais este mesmo modelo. Nós estamos lutando há 2 anos, trabalhando junto ao governo federal, para que nós possamos elaborar um novo modelo de crédito, um novo modelo de política agrícola, na verdade, que possa estar de acordo com a atualidade, de acordo com a modernidade e com as necessidades da agropecuária brasileira, que é uma das maiores do mundo. Enquanto a China é lembrada pela sua grande industrialização, enquanto a Índia
Índia é lembrada sempre pela eficiência nos serviços, nós, brasileiros, somos lembrados como a grande fazenda eficiente do mundo, como a grande produtora de alimentos para o mundo todo, e isso nos enche de orgulho. Portanto, nós precisamos utilizar de todos os dados que o Brasil tem, não para dividir os produtores entre grandes e pequenos, entre os produtores do mal e os produtores do bem. Não uma disputa insana de quem produz o quê e de quem produz mais do que quem. De quem tem mais terras ou menos terra. Nós precisamos de um governante que entenda que, em primeiro lugar, não está o tamanho da terra, não está o tamanho da empresa, não está o tamanho do comércio, mas o tamanho da renda de cada um deles. E os empecilhos que fazem com que eles possam ter mais ou menos renda. Portanto, gostaríamos de registrar que, segundo o Censo Agropecuário 2006, que infelizmente saiu com 4 anos de atraso, mas com dados convincentes, com dados especiais, com dados importantíssimos, demonstram que, dos 5 milhões de produtores rurais do Brasil, 1.600.000 produzem 76% do VBP. E nós temos, infelizmente, 2.400.000 produtores rurais. A metade dos produtores rurais do país produzem apenas 6,5% do VBP. Isso significa a pobreza extrema e absoluta no campo brasileiro. Nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos identificar essas dificuldades, essas mazelas e essas pobrezas, esses gargalos, não apenas para fazer 2 ringues, não apenas para vestir camisas diferentes, de cores diferentes nessas pessoas, mas que nós possamos cada dia mais encontrar soluções para que todos no campo possam elevar a sua renda e estarem num patamar de igualdade e serem chamados e incluídos no agronegócio brasileiro. É isso que nós esperamos de um próximo presidente, que possa unificar o campo em prol do nosso país. Portanto, essa nova política de crédito, ela deve considerar 3 agriculturas que nós temos no país. Nós temos uma agricultura social que depende praticamente 100% do Estado e que precisa dessa sustentação. São os pronafianos, que nós temos que lutar para que o crédito chegue de verdade em suas mãos, porque também só metade do crédito do Pronaf tem chegado às mãos dos pequenos agricultores, que não têm assistência técnica, que não têm acesso à tecnologia, que não têm capacidade administrativa e que precisam da nossa mão, que precisam da sustentação do Estado. Por outro lado, nós temos a segunda agricultura, que são em quantidade menores de produtores, mas que são produtores que são totalmente independentes. Não são independentes porque têm grandes extensões de terra. Pelo contrário, são grandes e são independentes em produtividade e em produção. Esses produtores são independentes porque, pela alta produção, eles conseguem um preço menor, um custo menor e conseguem se proteger no mercado de opções. Conseguem lançar mão de derivativos e serem totalmente independentes do Estado. O que eles querem do Estado é apenas logística, carga tributária e um dólar que possa ser compatível com as nossas exportações. Esta é a segunda agricultura. E temos a terceira, que é uma das grandes preocupações do Brasil, que deve ser do próximo presidente deste país, é a grande classe média rural brasileira, que também não se diferem das demais. Não estamos aqui tirando a classe média em tamanho de terras, nós estamos tirando em tamanho de renda. A diferença e o grande pecado cometido por essa grande classe média rural brasileira é não terem uma grande escala de produção e, portanto, não conseguem preços competitivos na hora de comprar os seus fertilizantes, na hora de comprar os seus defensivos e os seus insumos. Portanto, tem um preço muito aquém do que aqueles produtores de grande escala. Produzem com tecnologia, produzem com capacidade de gestão, mas, infelizmente, não conseguem diminuir os seus custos e, portanto, estão sempre produzindo com um custo elevado e com um preço aquém. Estas 3 agriculturas precisam ser urgentemente identificadas, localizadas, para que as políticas públicas possam ser eficientes no sentido de elevar todos esses 3 níveis de agricultura para pelo menos um nível médio de produção e renda. Esta casa não tem medido esforços e principalmente recursos financeiros, investindo em estudos e mais estudos para que nós possamos ajudar ao governo brasileiro a identificar
essas 3 agriculturas para que elas possam ter as suas políticas públicas equalizadas.